Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Então, o meu trabalho é sobre o hipotireoidismo, a correlação do BTT com os dados laboratoriais e clínicos. Então, a termografia médica infravermelha é um instrumento de análise não invasivo que mede a temperatura da pele. Ela detecta a luz infravermelha emitida pelo corpo e visualiza as mudanças de temperatura corporal relacionadas à alteração do fluxo sanguíneo. Então, o BTT vem da palavra Brain Thermal Tunnel. Existe um caminho isolado ao longo do curso da veia oftálmica superior, que fica localizado entre a pálpebra medial e o seio cavernoso, que permite um monitoramento não invasivo da temperatura intracraniana da pele, que recobre esse caminho. E segundo Silverman, vários estudos, incluindo durante a craniotomia, bypass cardiopulmonar hipotérmico e terapia eletroconvulsiva, sugeriram que o monitoramento através do que se chama túnel térmico do cérebro é mais responsivo às mudanças na temperatura do cérebro do que o monitoramento do core, esofágico, cateterismo da artéria pulmonar e medidas de temperatura através da bexiga sublingual. Então, parece aí, né, segundo Silverman, que a BTT é melhor até do que o Swan-Ganz, né, que é um instrumento que a gente coloca dentro da artéria pulmonar para medir a temperatura. Aferindo a BTT, então, se coloca um ROI nos dois olhos e o aparelho rapidamente ele mostra o local. Aqui, temperatura de 36,8. É muito simples de fazer, muito rápido. Então, o hipotireoidismo é a doença mais comum da tireoide. Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo é acometido pela mesma. É amplamente citado na literatura que ele afeta inúmeros tecidos e leva ao hipometabolismo. Os métodos utilizados na avaliação da função periférica da glândula, ou seja, avaliar se esse hormônio está funcionando, se baseiam em alterações laboratoriais e clínicas, principalmente a lentificação do reflexo do tendão de Aquiles, aumento do MC, elevação do colesterol e da CPK. Então, esses aí são os métodos que a gente tem para avaliar a função da glândula, tá? E são muito poucos descritos na literatura. Esses métodos são inespecíficos e, com grande frequência, eles estão presentes em outras condições clínicas. E a melhora laboratorial do TSH é mais valorizada do que a melhora clínica. Muitos pacientes, eu sou endocrinologista, né? Esqueci até de me apresentar. Eu sou endocrinologista adulto e pediátrico e trabalho com isso há 20 anos. Né? Então, os sintomas de hipotireoidismo são muito inespecíficos. E o TSH é considerado o exame ideal para medir a função da glândula e monitorar a resposta ao tratamento. O feedback do eixo hipotálamo hipofisário tireoidiano ele é feito pelo T4. Então, a grande maioria dos receptores que existem no cérebro são receptores de T4. E o hormônio com maior atividade biológica é o T3. E vale a pena dizer que a grande maioria do T3 é produzido na periferia. Cerca de 15 a 20% só é produzido pela glândula. E a intolerância ao frio tem um valor preditivo muito baixo, apesar da importância da glândula tireoide gerar calor, tá? E a temperatura corporal abaixo de 35,8, medida pelo BTT, caracteriza o hipometabolismo. Então, o BTT ele pode oferecer uma avaliação individual, baseada na atividade metabólica da glândula, e contribuir na decisão terapêutica de pacientes com hipotireoidismo, especialmente os pacientes com hipotireoidismo subclínico. Então, a gente tem o hipotireoidismo clínico, né, que é o hipotireoidismo manifesto. Ele caracteriza por uma elevação do TSH associado a T3 e T4 baixo,
Já o hipotireoidismo subclínico, ele se caracteriza por elevação do TSH, tá? Acima de 4, com níveis hormonais tireoidianos na faixa normal, tá? Outras causas de hipotireoidismo, secundário, relacionado com problemas na hipófise, terciário, no hipotálamo, e resistência aos hormônios tireoidianos, esses bem mais raros. Os casos de hipotireoidismo subclínico são mais frequentes, e nessa situação, a decisão pelo início do tratamento não é conclusiva. A gente ainda não tem literatura, dados consistentes para indicar para todo mundo o tratamento. E a decisão terapêutica é baseada na gravidade dos sintomas. Geralmente o médico ele vê se o paciente for muito sintomático, se ele tem obesidade, se ele tem colesterol alto, se ele tem aumento de CPK, aqueles marcadores de atividade da glândula lá. Só que esses marcadores são muito comuns em outras patologias. E essa relação do hipotireoidismo, especialmente em crianças e pacientes com doenças associadas, tá? Não está totalmente claro na literatura. Tá? Então, a tireoide está diretamente relacionada à termogênese, leva diferentes, a queda dos hormônios tireoidianos leva a sintomas de diferentes sistemas orgânicos, e esses sintomas são muito específicos, tá? Pacientes com sintomas expressivos nem sempre apresentam elevação do TSH, ficando sem tratamento por décadas, tá? Um outro problema também que eu quero ver é que existe uma alta prevalência hoje de inflamação crônica subclínica, associada a um estilo de vida ocidental, tá? E o seu real impacto na biotransformação do T4 em T3, que é a forma ativa responsável pela atividade biológica da glândula, ou seja, pela termogênese. Os hormônios tireoidianos aceleram o turnover de várias reações, que levam a maior gasto de ATP e produção de calor, contribuindo para manter a temperatura corporal estável. Tá? E as funções metabólicas normais necessitam de temperatura central próxima a 37 para manter o equilíbrio orgânico. Tá? Então, a metodologia, a amostra proposta para esse projeto compreende um corpo de 60 pacientes. Eu quero conseguir 30 pacientes com TSH elevado, virgens de tratamento, acima de 4, e 30 pacientes controle. Os pacientes variam de uma idade a outra, eu ainda não preenchi porque ainda estou fazendo o trabalho. Tá? Eu já tenho os dados estatísticos de alguns pacientes, mas ainda não consegui completar a amostra que eu quero. De ambos os gêneros, tá? Eles apresentam sintomas ou foram diagnosticados com hipotireoidismo subclínico ou clínico, com hipotireoidismo, e um grupo controle composto pela população de indivíduos da cidade de Telêmaco, Borba e região. Clientes da clínica Bem-Estar, é uma clínica que a gente tem aqui, que é referência em endocrinologia pediátrica na região inteira. Eu recebo muitos pacientes, crianças com hipotireoidismo, geralmente subclínico, no setor de endocrinologia. Então, a gente tem o segundo andar inteiro de endocrinologia, trabalho uma enfermeira, uma técnica, e essa amostra vai ser aleatória com os seguintes requisitos: pacientes com nível de TSH acima de 4 e um grupo controle com pessoas com TSH entre 0,3 e 4. A idade ainda não está estabelecida, não ter ingerido medicamentos fitoterápicos termogênicos nas últimas 24 horas. Tá? O paciente vai chegar, o clínico de Bileski modificado por Zuleski, eu já vou mostrar esse questionário, será encaminhado para uma sala preparada termicamente, tá? Vai se preparar, vai colocar o jalequinho, serão realizadas medidas antropométricas e avaliação por bioimpedância computadorizada com aparelho Embody 270, um aparelho 16 canais, um aparelho muito bom de bioimpedância. Permanecerá sentado, a temperatura controlada na zona de conforto térmico, em torno de 23 graus por 10 minutos. Após equilíbrio térmico, será colocada uma banqueta com altura controlada e o paciente
à frente do equipamento, registra porte, os itens gerais. Isso aqui eu ainda não coloquei os pixels da máquina, mas isso aí vai ser na hora lá do trabalho, né? Vocês conhecem essa máquina tão bem quanto eu. Então, quais são os objetivos do trabalho? Verificar a correlação existente entre as medidas de BTT e os sinais clínicos validados por meio da escala de Bileski, modificada por Zulaski. Verificar a correlação entre BTT e inflamação crônica subclínica, avaliada através da PCR ultrassensível. Correlacionar o BTT com os níveis de T3 e T4 livres. Correlacionar a medida do BTT com a elevação do TSH. Isso é uma coisa muito interessante. Não existe uma relação entre nível de TSH e presença de sintomas. Tem pacientes com TSH de 40 que estão totalmente assintomáticos e pessoas com TSH de 5 com muitos sintomas. Avaliar o BTT como possível marcador da atividade hormonal da glândula tireoide, que eu acho que é o grande objetivo desse trabalho, porque a gente não sei se vocês observaram, é claro que sim, o que avalia a função da glândula é colesterol, CPK, aumento do peso, são medidas muito pouco específicas, né? Então, eu vejo aí o BTT como possível marcador de atividade hormonal e até do acompanhamento do tratamento, não só do TSH, mas com o BTT também. Correlacionar os níveis de BTT e percentual de gordura corporal. Tá? O trabalho está em andamento. Eu achei que fosse muito mais fácil conseguir pacientes com hipotireoidismo virgem de tratamento, mas não é. Realmente não aparece, o que aparece mais são pacientes já em tratamento. Então, como eu queria publicar esse trabalho, né, e eu vi ali que um N de 60 seria o ideal para uma publicação internacional. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu estou buscando esses 60 pacientes, de repente, associar isso com ambulatório, com outro setor, por exemplo, um setor aqui do SUS, onde tem um endocrinologista que eu tenho acesso, para a gente captar mais clientes. Tá? Então, esses aqui são os resultados que eu tive. A gente tem 11 pacientes, a maioria deles são grupo não controle, né? Então, tem alguns controles, mas a maioria é doente. Essas são masculino e feminino. Tá? Esse aqui é o score clínico de Bileski modificado por Zulaski. Então, edema periorbitário, que em azul, os pacientes que têm esses sintomas. Então, Bileski descreveu esses sintomas numa época que não existia TSH. E muitos dos critérios de Bileski, o Zulaski tirou. Porque o Zulaski pegou, ele fez uma relação entre os sintomas e a dosagem do TSH. E ele manteve os exames que tinham pelo menos 90% de sensibilidade e especificidade. O que não tinha, por exemplo, intolerância ao frio foi retirado. Então, esse trabalho de Bileski e Zulaski, ele é um trabalho de referência quando se fala em sintomas clínicos do paciente com hipotireoidismo. Então, aqui, frequência cardíaca, diminuição da sudorese, esses aqui, alguns a gente mede, outros a gente pergunta, né? Ganho de peso, parestesia, intolerância ao frio, pele seca, diminuição da audição, constipação, rouquidão, movimentos lentos, pele ressecada, tá? Esse aqui é o nível de TSH dos pacientes, tá? Alguns pacientes controle, alguns pacientes com TSH bastante elevado. As medidas da BTT. Então, interessante algumas coisas aqui, por exemplo, paciente 10, tá? Ele tem um TSH elevado e a BTT dele também está elevado. Tem um gráfico, idade, as medidas da proteína C reativa. Isso aqui é o comparativo, TSH, a PCR, o T4 livre e o T3 livre. Então, e aqui está a BTT, tá? Em âmbar, sei lá o nome dessa coisa. TSH, então, interessante aqui, esse paciente com TSH elevado, esse paciente 7 aqui, T3 livre bastante baixo, enfim,
Vamos voltar aqui. Paciente 7, TSH dele. TSH baixo. Eu fiz uma marcação que eu até tirei, tá? Isso aqui são os sintomas, a presença dos sintomas, ó. Pele espessada, apenas 9% sim. Movimentos lentos, tá? Enfim, resumindo tudo, avaliando estatisticamente isso, o N ainda está muito baixo. Então, não houve correlação entre a BTT e os exames laboratoriais. Não parece que não existe relação, mas só temos 11 pacientes ainda. Eu espero poder publicar esse trabalho e com N maior e ver se tudo isso que a gente pensa, tudo isso que a gente vê aí de potencial para o BTT possa se refletir em alguma coisa mais significante, mais conclusiva. Essa aqui são as referências bibliográficas. Essa aqui é a minha equipe. Quem está me ajudando muito no trabalho e vai entrar como coautora é a enfermeira Marilete, tá? Que também é uma técnica em enfermagem. Enfim, essa é a minha equipe. Muito obrigado. Foi uma grande honra para mim participar desse grupo maravilhoso. Muito bem, Vinícius. Você entrou ali, a especialização já estava em andamento, mas você conseguiu acompanhar, né, dentro da tua correria, do teu dia a dia, que não é fácil, né? Estou vendo que você estava com o som aberto aqui. Está me escutando, né? Tô. Tá, desculpa. Então, você está conseguindo acompanhar. Eu tenho visto também, acompanhar as imagens, que elas estão melhorando cada vez mais, e está ficando mais claro o entendimento do porquê do exame. Então, estamos aí. Eu vou pedir para os professores, quero ver se algum professor quer comentar, porque o teu trabalho, você já tem bastante coisa já em andamento. Mesmo aqueles casos ali, já dá para ter uma ideia, uma análise, né? A gente tem... O professor Borba não vai poder participar hoje, mas ele tem ajudado a gente nas análises, mesmo nas análises menores, pequenas, tendo tudo tabelado, a gente consegue te ajudar aí também, tá? Então, essa parte estatística conta com a gente aí até para mostrar os dados. Algum professor quer comentar? Eu volto depois a Eu gostaria de falar 2 coisinhas também. Fica à vontade, Denise. Eu sabia que você vai contribuir bastante aí, porque é bem a parte que você gosta, né? De preparar tudo ali, né? Parabéns, doutor Vinícius, pela apresentação. Eu sei que fazer um trabalho científico é super complicado, não é fácil, principalmente trabalhar com paciente. E eu valorizo muito todos esses trabalhos que são feitos com pacientes, porque normalmente a gente consegue levar para a nossa clínica diária. Normalmente, assim, quando a gente faz um trabalho científico, é para responder alguma dúvida que a gente tem no nosso dia a dia, o que a gente pode melhorar com essa resposta do trabalho, né? Então, gostaria de parabenizar. Muitas coisas ainda vão se ajustando ao longo do tempo. E eu pergunto uma coisa. Foi feito um teste amostral? Porque você disse que a ideia eram 60, o N60, né? Só corrigindo, não é corpo, né? É amostra só. Então, a amostra seria de 60, sendo que 30 controle e 30 doentes. Por que chegou nesse número mágico, 60? Então, eu tenho na minha equipe, tem uma moça que ela é coordenadora da universidade que tem aqui na minha cidade. E ela é pós-doc e ela faz algumas estatísticas para mim. Enfim, eu pago ela para fazer as análises estatísticas, né? Ela me cobra R$100 a hora, e eu enviei esse projeto para ela, e ela me trouxe esse número. Ela falou assim, ó, para esse trabalho aí, então acredito que ela tenha feito. Mas eu não fiz essa pergunta específica para ela, mas ela chegou para mim e falou assim, ó, para esse trabalho, você vai precisar de uns 60 pacientes. Foi isso que ela me falou.
Uhum. Provavelmente ela deve ter feito um teste amostral para poder chegar a esse número. O que normalmente a gente acaba encontrando? Muitas vezes a gente não consegue chegar no M ideal. Às vezes a gente consegue parar um pouquinho antes. E aí é feito todas as análises estatísticas para depois falar, não, realmente houve correlação ou não houve correlação. Então, no meio das respostas, nos resultados, né? Você disse, não houve correlação estatística entre os exames laboratoriais e o BTT. Foi submetido a alguma análise estatística? Foi, eu conversei com ela hoje de manhã, e ela me falou exatamente isso, ó, não teve correlação, mas o N está muito baixo, ali tem muitos pacientes que têm o TSH normal, né? Se a gente for pegar aqui, ó, então, assim, é difícil, como eu trato doentes, né? E eu não fiz nenhuma divulgação para pegar os controles. Então, aqui Ainda. Depois vai chover. Então, isso que eu... Aí entra essa justificativa, né? Explicação justificativa, e a gente conta uma história do Covid, né? Que eu fiquei meio assim, de divulgar isso para buscar É, paciente, entendeu? Mas se você for ver aqui, ó, tem muitos pacientes com TSH normal, tá vendo? Então, os pacientes, porque foi assim, foi por demanda. O paciente 3, por exemplo, ele faltou o dia de fazer o exame. Ele não fez, entendeu? Ele assinou o termo de consentimento, no dia de colher o exame ele não foi. Teve um paciente que não mediu o T4 porque o laboratório pediu uma nova amostra, entendeu? O T3. Difícil, Então, né? tiveram os problemas. São 11 pacientes, um paciente não fez o T3, outro paciente não foi. bem-vindo Então, ao mundo dos pesquisadores. Exatamente. Perda amostral é a coisa mais comum, viu, doutor eu Vinícius? sei. E a gente sempre chora. Mas tá vendo aqui? Então, assim, ela fez essa análise para mim hoje de manhã Uhum. e falou que ainda não tinha nenhuma relação ainda documentada, mas eu Sim, acredito sim. que seja isso. O Hein? que eu vejo aqui, ó, que eu tiro de conclusão por exemplo, o paciente 2, né? O paciente, vamos pegar os pacientes com BTT baixo, né? Ó, tem muito paciente com hipometabolismo, tá vendo? Ó, Uhum. o 35 tá com hipometabolismo, o 8, o 9. Esses todos são clinicamente classificados como hipotireoidismo por você, né? Alguns são controle, por exemplo. Mas então, quando você mostrou ali, volta ali o gráfico. Isso aí. Então, Tudo, quem que é todos controle, quem que responderam, não é. Então, isso aí tem que todos separar aí. responderam o Isso é questionário. separado. Todos eles responderam o questionário. Se sentiam o olho inchado, a frequência cardíaca que a gente mediu, se sentia que houve diminuição da sudorese, estava ganhando peso, todos os controles e os doentes responderam o questionário. Muitos dos pacientes controle, por exemplo, foram pacientes que foram, por exemplo, para a medicina esportiva, pacientes saudáveis. E aí eu fiz o questionário, fiz a bioimpedância, fiz a BTT e entrou como grupo controle, com TSH normal. Tá? O 3 que não foi. Então, eu tenho 4 pacientes doentes, ó. O 11, o 10, o 8 e 1. É importante depois, com certeza, conforme for aumentando essa amostra, separar esses gráficos, né? Então, o que é o normal, o que é o doente, então fica mais fácil a gente conseguir entender o resultado, batendo o olho no gráfico, entender como está esse perfil. E isso vai acontecer com o tempo. Mas é importante também saber que tipo de teste estatístico ela fez. Então, se foi submetido e você está apresentando, é importante colocar esses dados. Na introdução, colocar também qual foi as referências utilizadas para as afirmações. Então, por exemplo, o hipometabolismo, 35,8 abaixo, quem disse isso, enfim, descrever todas essas afirmações é importante a gente sempre
ter esse suporte científico dos autores. E a minha última pergunta, qual que é a sua experiência com o distúrbio do sono e os pacientes com hipotiroidismo? Olha, eu acho que isso tudo vem junto, né? O distúrbio do sono, a desbiose, por exemplo, eu trabalho lá com a língua, né? É muito difícil você ver um paciente diabético com uma língua normal, examinando. Então, o que eu vejo nesses pacientes o que eu vejo muito é distúrbio do sono, a paciente já na menopausa, com TSH elevado, tem mais ondas de calor também, mais sintomas vasomotores de fogacho. Muitos têm cansaço, como queixa, alterações laboratoriais outras, como ácido úrico elevado, gama-GT elevados. Então, esses pacientes doentes, né, com hipotireoidismo, diabetes, resistência insulínica, síndrome metabólica, parece que vem tudo junto com o distúrbio do sono, alimentação ocidental. Parece que é um contínuo de adoecimento, né, multifatorial que pega vários sistemas. Mas, assim, especificamente em relação ao sono, não achei na literatura nada ligando, principalmente nesse trabalho, né, do Bileski, do Zuleski, que modificou o quadro do Bileski, em relação a esse questionamento, se o paciente tinha distúrbio do sono. Mas na minha prática é muito frequente. Eu pergunto em todas as consultas, sistematicamente, a qualidade do sono dos meus clientes. Perfeito. Eu acho que era isso que eu gostaria de comentar. A gente vai criando outras coisas, né, no dia a dia, aí já veio ultrassonografia na minha cabeça, enfim, mas a gente vai ampliando muito e acaba complicando. Então, é melhor ficar focado Nossa, a minha também. e seguir, não é? A minha também. Eu já queria colocar ultrassom na jogada, a gente tem ultrassom também, a minha irmã é radiologista. A gente tem um aparelho de ultrassom disponível na clínica, porque E por que não faz? Eu me segurei para falar a possibilidade da ultrassonografia em minha região cervical. Eu juro que eu me segurei, mas agora, doutor Vinícius está com tudo na mão, pega todos esses instrumentos e dê continuidade, porque vai ficar um trabalho redondo, bem completo. Muito bom. Quem está falando? O Severino. O Severino, bom dia, professor Severino, nível 4, a voz da sabedoria. Seja bem-vindo. A voz da experiência. Pois Conta lá. Fica à vontade. O que a doutora Denise falou aí é que eu teria agregado, juntamente a esse trabalho, eu sei que está em andamento ainda, talvez ele o faça, seria os resultados de ultrassom, os exames de ultrassom. São extremamente importantes hoje no acompanhamento da glândula tireoidiana. Não é isso? Que é associado ao BTT, que é extremamente importante, dada a quantidade de resultados que ele nos dá, eu acrescentaria isso. Já que você tem à disposição, acrescenta isso ao seu trabalho, porque dá mais riqueza, dá mais imagens e associar sempre a imagem do BTT daquele paciente junto com o ultrassom, como eu faço com mama. A imagem do BTT, a diferença de temperatura, junto com o ultrassom e os achados clínicos e laboratoriais. Eu acho que ficaria um trabalho robusto, mesmo no universo, digamos, pequeno, de 60 pacientes. Certo? Então, seria essa a minha recomendação a você, aproveitando o gancho aí da Denise, tocou na minha área. E mais, bom, queria parabenizado pelo seu exame, foi muito bom. Então, ou pelo seu exame, pelo seu trabalho, foi muito bom. Está em andamento ainda e vai ser concluído bem. Isso mesmo, excelente, excelente. Você recebe muito paciente de hipotireoidismo para fazer exame de tireoide? Mesmo não tendo uma relação direta com isso, né? Mas é comum? É para mim? Para você, Severino, só para a gente situar aqui. Recebo sim.
Com queixa de hipotireoidismo, né? Legal. Com hipotireoidismo mesmo. Sim, sim. Né? Recebo muito, faço análise. Eu tenho até algumas coisas muito boas. Então, olha só aí, ó, Vinícius. Quanta dica, hein? Quanta dica. Eu ando vendo os gráficos ali, Vinícius, você tem que separar o 1, 8, 10 e 11. Então, nesse gráfico que você tem aí, seu básico, do TSH, você tem que ter 2. Então, do lado direito, 1, 8, 10 e 11, e os outros pacientes são controle, não é isso? Aham. Entendeu? Isso. Então, quando você mostrar ali todos os próximos gráficos, vamos passar um por um ali, só para ver os Vamos gráficos ver que se você fez. esse aqui tem Esse é a tudo. mesma coisa, entendeu? 1, 8, 10 e 11. Então, fica num gráfico separado e os outros são tudo controle. Aham. Então, você Se a tem que gente for separar. olhar aqui, Não, só para... Seria a primeira coisa, a coisa mais principal agora. Porque mesmo que você não tenha número suficiente, mas você já vai visualizando uma certa tendência, que é isso que você está querendo trazer para nós. Uma tendência, parece que tem uma diferença. Com o tempo, a estatística vai dizer se é uma tendência ou se já tem uma diferença mesmo. Passa o outro gráfico, depois eu volto para esse aqui, eu tenho um negócio para dizer. sabe o que Vamos que ver eu o outro. observei? Eu observei o T3 com BTT. Foi o que parece que está acontecendo. Os pacientes que estão com hipometabolismo têm o T3 baixo. Tá, mas calma lá, que ainda tem... Ó, 1, 8, 10 e 11. Calma, deixa ali, ó, 1, 8, 10 e 11. Então, eu tenho que separar os gráficos, tá? De uma vez separado, você pode até fazer depois um outro gráfico da média dos que são normais e da média dos que têm o hipotireoidismo. Daí você vai ter o gráfico de média, daí fica mais fácil. Né? Daí pode ser juntado os dois. E volta mais um lá, mais um gráfico, quero ver. Deixa eu ver o esse MC. massa. 1, 8, 10 e 11, tá. A pressão parece um pouquinho mais do que a amostra normal. Um pouco mais de peso. Porque o outro gráfico, esse aí, ó. Esse aí, ó. Esse aí, então, você está usando uma tabela ali, ó, de 0 a 40, um valor de 0 a 40 no eixo Y, que mistura, né, são unidades diferentes, né? Então, o TSH é microgramas ou é picogramas, né? É 1.000 unidades por... 1.000 unidades. E o BTT é temperatura. Então, calma lá. Você está misturando os valores ali no Y, entendeu? Então, por isso dá essa discrepância. Existe uma metodologia... Desculpa te interromper. Existe uma metodologia que chama-se normalização. Normalização. E depois eu passo essa formulazinha para você. O que é normalizar? Tudo que tiver no gráfico vai ficar entre 0 e 1. 0 e 1. Então, a gente normaliza a temperatura, o TSH, o PCR, independente da unidade. Então, quando mistura situações que têm unidade diferente, a gente normaliza. Aí visualmente fica mais claro fazer a comparação. Entendeu? Então, de 0 a 1, 0 é uma temperatura mínima esperada, 1 é a temperatura máxima esperada, e a mesma coisa para as medidas de TSH, T4 e PCR dentro da faixa do normal. Mas isso é uma técnica de análise. E também o mais básico aqui é separar 1, 8, 10 e 11 dos outros e fazer uma média. Tá? Pode falar, Vinícius, que te cortei aí. Não. É exatamente isso que eu ia falar. Que essa tabela, a gente não consegue ver as escalas, né? Mas eu coloquei essa tabela mais para a gente ver no visual, né? Que aí a gente consegue ter um visual aí do que é, mas é exatamente isso que você falou. Então, uma outra coisa que é interessante, não sei se o Edson apareceu ali, você quer comentar, Edson? O Edson é endocrinologista, o professor Edson está na banca com a gente aí. O trabalho é excelente. Opa, bom dia. É um caminho de investigação que eu vi ficar impostando imagens de tireoide aí toda hora, atrapalhando o trabalho do pessoal que trabalha com a dor, mas é porque tem muita coisa interessante. O BTT tem muita coisa que mexe com ele. A endocrinologia caminha muito próximo. Você tem atividades em vários sistemas modificando a temperatura cerebral. Você tem que lembrar que é tanta coisa. Eu acho legal que tem um colega que
está aí fazendo pesquisa clínica para ver a dificuldade, como vai lidar com gente, falta, marca que vem, desaparece. Eu acho que essas dificuldades são interessantes na termografia, que é uma especialidade que está começando, né, a expandir para várias áreas da saúde. E é legal ver. Eu acho que tem muita coisa que pode ser melhorada também, relacionar um BTT com uma atividade enzimática, atividade anticorpo imunológica contra a tireoide, né, por exemplo, o TPO. Então, ir juntando as coisas que realmente nos levem a crer que aquela medição do BTT é realmente relativa ao aparecimento de um hipermetabolismo causado por hormônio tireoidiano, apenas. É muito difícil, eu acho difícil a gente conseguir. Mas eu acho que é aprimorando que você vai conseguir juntar os dados e seguir esse caminho para mostrar o quanto a termografia tem importância na avaliação da atividade cerebral dependente de hormônio tireoidiano. Muito bom o trabalho. Sim. Posso fazer uma pergunta, então, só interrompendo um pouco? Você acha que o anti-TPO seria mais importante do que a PCR? Porque, assim, o custo desses exames não são meus, né? Então, com o anti-TPO, encareceu muito o trabalho, sabe? O anti-TPO é um exame mais caro de ser dosado do que o TSH, do que a PCR. Você acha que o anti-TPO seria mais importante, por exemplo, do que a PCR? Na sua experiência? Eu acho, sim, porque o PCR é muito inespecífico, né? Qualquer processo inflamatório que a pessoa tem, você mesmo já citou isso, você pode pegar pacientes com outros tipos de doenças, né? Tem diabetes, tem artrite, e o PCR vai estar sempre lá, tanto é que ele é usado como marcador inflamatório de doença coronariana. Então, ele não tem especificidade praticamente muito pouca. Eu acho que a correlação clínica, você e eu somos clínicos, a gente faz muito isso, associar a questão do sintoma. Eu acho que isso aí é fundamental. Tá? Você está sempre relacionando com o que o paciente está sentindo. Nós pegamos vários casos de hipotireoidismo subclínico e não é tão subclínico assim. Se você pesquisar direitinho, tiver aquele cuidado com a anamnese, de pesquisar um pouquinho mais sinais e sintomas, ou seja, aquele trabalho de saca-rolha mesmo com o paciente, você vai ver que ele vai acabar citando alguma coisinha, ou é uma quedinha de cabelo, é uma pele seca. Mas o TPO ele é mais associado, fica mais claro para a gente e pode ter algum tipo de lesão inicial na sua tireoide, ou não. Porque a gente pega aí o hipotireoidismo subclínico também, às vezes com o TSH tem 11, e você vai lá em média no TPO do paciente, está normal. Mas em alguns casos você já tem uma pequena alteração. Isso aí seria mais específico da tireoide do que o PCR. É a minha opinião. Muito bom, Edson. E bem lembrado isso aí. E outra, né? Uma coisa que o Vinícius comentou, né? Paciente TSH de 40, sintomático, paciente com TSH de 5 e sintomático. Esse TSH é complicado, né, como parâmetro, né? Então, o próprio trabalho do Vinícius não tem um parâmetro bom ou não por culpa dele, mas a literatura não traz uma referência clara do que é um padrão ouro com o hipotireoidismo, né? Tem essas tabelas aí do Zielinski, Kalinski, Belinsky, que o pessoal nem usa, né? Tipo assim, a gente tem que catar na literatura alguma coisa mais próxima da clínica, e são coisas antigas, antes do TSH, e eu acho que é uma zona muito obscura ainda o que é o diagnóstico de um hipotireoidismo, tanto do ponto de vista clínico, laboratorial, não é claro isso, né? E para nós que trabalhamos com termologia, tem que ter um critério metabólico. Cadê o critério metabólico na avaliação de um hipotireoidismo? Não tem isso. Eu acho uma falha grave, né? Eu acho por isso que motivou o trabalho do Vinícius aí, né, Vinícius? Quem está falando? Exatamente. Vinícius. A gente tem que lembrar, eu acho que está colocando a questão do TSH, depois que você passa a analisar um pouco mais sobre uma outra ótica, os exames que nós fazemos são exames que foram assim, validados há
10, 15, 20, 30 anos atrás. A gente lembrar que o TSH é um hormônio nuclear, né, que ele atua diretamente no DNA, né, ou seja, isso aí é intracelular. Né? Nós não temos ainda uma medida de TSH intracelular, a não ser que seja em pesquisa, mas o TSH é medido no soro, no sangue. Tá? Como é que seria o TSH, por exemplo, no mesênquima, que é uma coisa que a gente sempre falou aí dentro do curso de demografia? Como é que seria isso no extra? Será que seria essa medida adequada do TSH para que nós pudéssemos inferir sobre a atividade tiroidiana na célula, realmente? E o metabolismo é muito prático, é funcional, totalmente funcional. É por isso que eu acho que a linha de trabalho do Vinícius merece uma atenção especial. Eu tenho certeza que vai dar bons frutos aí, já que ele está com a perspectiva de, primeiro, trabalhar em equipe. Pesquisa clínica, a gente sabe que é difícil, como a doutora Denise contou aí muito bem. E abre brecha para o grupo também criar novas possibilidades. Eu, por exemplo, tenho muita vontade. Comecei a fazer um trabalho de hiper e doença neuropática. O doutor Baldur chegou a dar umas opiniões extremamente importantes. Eu acho que esse é um caminho obscuro. Tá? Eu acho que a imunologia atual ela ainda não consegue dar resposta para todas essas questões. É promissor. E o que o Vinícius fez também, muito importante, né? Ele está agregando a Marilete ali, eu acho, a enfermeira que dá apoio para ele, tem o pessoal do laboratório, tem o pessoal da estatística. Então, é isso aí, Vinícius. Um trabalho, eu sei que não é fácil, e o trabalho teu é um desafio. E é claro que aqui para o TCC, você já está cumprindo as metas aqui dentro do que a gente espera, né? Que era a metodologia, explicar, você já fez os casos, tá? Mas, assim, para dar continuidade para uma publicação, ainda vai ter que trilhar alguma coisa ainda aí para frente. Mas está muito bom, eu achei excelente, né? A questão desse desafio de que não tem um padrão ouro muito claro, esses critérios aí são os critérios clínicos do Piles, que são da época que começaram a introduzir o TSH, então eles foram comparados para ver se o TSH valeria como marcador, né? E são trabalhos, não sei, acho que de que ano que é, acho que é década de 80, né? Acho que até mais. Acho que é 90? Não, 60? então, o Zaleski modificou em 92, eu acho. Mas o de Bileski é mais antigo. Mas eu não me O recordo. Biles, ali são os primeiros trabalhos que tentam relacionar o TSH, né? Botar o TSH na história. Então, o Bileski foi antes do TSH, o Zaleski depois. Quem modificou Então, eu estou falando. Então, foi na época que eles começaram a colocar o TSH aí como um marcador clínico, né? E a intolerância ao frio que você citou, ela deveria ser uma coisa melhor avaliada, só que é muito subjetivo, né? O que é intolerância ao frio, de quanto, o que é, né? Então, foi deixando de lado cada vez mais a questão térmica, a questão da colorimetria caiu de vez, porque não tinha como fazer isso, e entrou o exame laboratorial e criou essa confusão toda, né? Uma pergunta aqui, por que o colesterol aumenta, Vinícius? O que o pessoal comenta em relação a isso? Rapaz, então, né? Simplificando, assim. Então, eu não sei te responder essa pergunta, Pois sinceramente. é, eu também não sei. Não sei se o Edson sabe. A CPK existe lesão muscular, né? Mas o colesterol, realmente, eu não sei. E, assim, é impressionante. A gente trata e melhora. A gente pega o colesterol de 300, TSH de 7, começa o tratamento e melhora. Isso parece que tem a ver com a conjugação hepática, tá, no metabolismo dos triglicerídeos e a liberação de ácidos graxos. Tem a influência do TSH, dos hormônios tiroidianos, T3 e T4, na atividade metabólica do fígado. Isso aí modifica esse perfil lipídico no paciente com hipotireoidismo. Fica retardado.
Porque ele vai modificar todas as reações químicas do corpo humano à medida que estiver mais baixo, né? Então, é um sinal, um efeito colateral aí, né? Baixou o T3, uma coisa que vai observar é isso. Talvez o CPK também tenha alguma coisa relacionada a isso, provavelmente, né? Por questão enzimática, e ali começa a subir, né? E deve ter muitas outras coisas também que a gente nem mede ou que vão acontecendo aí, né? Porque é uma coisa sistêmica, metabólica, então é tiro para tudo quanto é lado, né, Edson? Tudo começa a pifar, né? Não, eu acho interessante porque, por exemplo, ninguém mais fala em iodo. Tá? Então. O iodo era um dos principais, segundo o professor Geraldo Medeiros, aí em São Paulo, professor, e causava hipotireoidismo no Brasil, até que depois veio a lei federal. Então, a gente não sabe o nível de iodo, quase ninguém mede o nível de iodo no sangue de ninguém. Você não sabe como é que é a dieta dessas pessoas. As populações têm hábitos alimentares variados. Aqui no norte, por exemplo, é variado demais. Todo mundo diz que quem vive longe do mar tem mais propensão a ter hipotireoidismo, e isso aí tem vários exemplos na literatura mostrando Nepal, interior do Brasil, Goiás, aos cantões de Minas Gerais, desenvolvendo hipotireoidismo por deficiência de iodo. Então, a gente não sabe também se seria outro parâmetro, seria possível fazer essas medições. Eu acho que investigar um pouco mais também a própria alimentação dessas pessoas faria bastante diferente. E a gente sabe que é muito difícil. Essa pesquisa clínica com pessoas com idades diferentes, fisicamente, a gente vai mudando ao longo dos anos. Uma coisa é um hipotireoidismo de uma pessoa adolescente, outra coisa é uma mulher, um homem, uma pessoa de mais idade, uma pessoa na menopausa, na pós-menopausa. Então, são muitos fatores envolvendo. Eu acho interessante porque abre isso que você está falando aí, Brando. Abre um leque de possibilidades, porque isso não está bem estabelecido. Eu acho que aí o Vinícius acertou na escolha do tema e está buscando, de repente, configurar uma nova possibilidade. Vinícius quer perguntar alguma coisa do teu trabalho? Ficou claro? Eu gostaria de comentar ainda, viu, Marco? Fale, eu sabia que tinha ouvido aí. Mas, fala aí, eu achei estranho a Balmenor não comentar. Oi, Vinícius. Eu estou esperando o seu comentário. Não, eu estava atentamente aproveitando os comentários dos colegas e a sua apresentação. Parabéns. Eu vi esse trabalho no início e ele evoluiu, assim, amadureceu e muito bacana mesmo, assim, parabéns. Eu teria uma sugestão, assim, baseada na experiência clínica. Eu sei, você trabalha muito, tem uma agenda pesada, eu também tenho, eu estou acostumada com isso. É difícil a gente fazer pesquisa clínica com um volume de trabalho, cuidando de gente ao mesmo tempo. Eu sei como é que é. Mas, assim, eu apostaria num futuro, ou um braço desse trabalho, a questão clínica. Eu concordo com o Dr. Edson, que diz que você tem que fazer uma entrevista saca-rolha, você tem que... O hipotireoidismo subclínico, eu acho que é falta de anamnese, porque a gente vai perguntando e o paciente tem sintomas, sim, só que não é valorizado do ponto de vista... Não tem um inventário, que eu saiba, clínico mais atualizado, que nem o professor Bross comentou. Então, eu acho que, assim, um braço desse trabalho poderia ser como padrão de referência a clínica, ou até a intolerância ao frio, digamos assim. Você poderia monitorar isso com uma avaliação tipo como se faz para Renault. Você pode ver mãos, por exemplo, né? Que é bem frequente o paciente ter mãos frias e intolerância a frio. Não sei, aqui no sul, ao menos, é bem frequente. Um protocolo simples de avaliação de Renault com termografia, mais o BTT e os índices, né? Porque TSH a gente sabe que realmente não é fidedigno para avaliação. Seria uma sugestão de braço de trabalho valorizar a clínica como padrão de referência, junto com o BTT, por exemplo, né? Mas é uma ideia, mas parabéns, o trabalho está lindo, maravilhoso, viu? Bacana.